Oi, tudo bem? Continuando a série de vídeos sobre o mercado financeiro e seus desdobramentos, hoje eu vou falar sobre o Banco Central do Brasil. Sou Éder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, hoje eu vou falar sobre o Banco Central. O Banco Central, ele também é conhecido como Bacen, BCB, que seria a abreviatura, de Banco Central do Brasil. Compete ao Banco Central do Brasil garantir o cumprimento das normas do Conselho Monetário Nacional. O Banco Central monitora e fiscaliza o sistema financeiro nacional e executa as políticas monetárias, cambial e de crédito. Amparado pelo Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil tem por uma de suas atribuições a execução da política monetária. Essa definição caiu em concurso público. O Banco Central é uma autarquia de natureza especial criado pela Lei número 4.595 de 1964 e com autonomia estabelecida pela Lei Complementar número 179 de 2021, que tem como missão garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. A instituição é responsável por executar a estratégia estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional para manter a inflação sob controle e atua como secretaria executiva deste órgão. Caiu aqui uma questão do Banese de 2021 que eu achei interessante colocar aqui. Então vamos lá. No que concerne às instituições e ao funcionamento do sistema financeiro nacional, julgue o item que se segue. O Banco Central do Brasil fiscaliza instituições fora do escopo do sistema financeiro nacional. Aí ele te pergunta se está certo ou errado. Bom, o comentário é o seguinte: o Banco Central do Brasil é o principal executor das orientações do Conselho Monetário Nacional e é responsável por zelar pela estabilidade e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro. Tem por finalidade a formulação, a execução, o acompanhamento e o controle das políticas monetária, cambial, de crédito e de relações financeiras com o exterior. Bom, dentre suas atribuições estão organizar, disciplinar e fiscalizar o sistema financeiro nacional, o sistema de pagamento brasileiro, o sistema nacional de habitação e ordenar o mercado financeiro. Então, aqui já responde a pergunta, certo? Eu coloquei aqui também que ele, dentre as suas atribuições, autorizar e fiscalizar o funcionamento das instituições financeiras, ok? Essa aqui eu tirei do Tribunal de Contas da União. Então, sim, está certa esta questão. Agora eu coloquei essa outra aqui que gerou polêmica. Então eu quero mostrar essa polêmica para você ver, na hora que você for fazer uma questão de concurso, você ficar assim, bem ligado para esses detalhes, ok? Bom, caiu no concurso do Banco do Brasil de 2021, tá? Então é recente. No Brasil, o órgão responsável pela fiscalização do sistema financeiro nacional é o Conselho Monetário Nacional, Ministério da Economia, Banco Central do Brasil, Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Bom, o comentário. Compete ao Banco Central do Brasil garantir o cumprimento das normas do Conselho Monetário Nacional. Então, o Banco Central monitora e fiscaliza o sistema financeiro nacional e executa as políticas monetária, cambial e de crédito. Ou seja, a resposta certa é a letra C, que é o Banco Central do Brasil. Bom, agora vamos para a polêmica. O Banco Central é uma autarquia e não um órgão. Muitas pessoas acham que a questão teria que ser anulada, mas não foi. Eu acredito que tenha sido porque essa informação não altera o objetivo principal da questão.
Então, eu coloquei essa questão para quando você se deparar com esta situação, principalmente questões de múltipla escolha, focar no objetivo principal da questão. Então, o que ele queria saber nessa questão aqui era o quê? Quem era o responsável pela fiscalização do sistema financeiro nacional. Então, é o Banco Central do Brasil, ok? Então, esse detalhe do órgão não alteraria em nada o objetivo. Então, quando você se deparar com esse tipo de questão, que você pensa, pô, mas aquela palavra está errada, você acha que aquilo ali vai alterar no geral? A questão pode até vir a ser cancelada, mas assim, presta muita atenção nesses detalhes, ok? O Banco Central exerce papel estratégico no equilíbrio dos mercados financeiros ao interferir na oferta e demanda por moeda, e é responsável por garantir o poder de compra da moeda nacional. Objetivos do Banco Central: zelar pela adequada liquidez da economia, ou seja, zelar pela quantidade de moeda disponível na economia, manter as reservas internacionais em nível adequado, estimular a formação de poupança, zelar pela estabilidade e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro. Atribuições do Banco Central: emitir papel moeda e moeda metálica nas condições e limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional. Executar o serviço do meio circulante, ou seja, gerenciamento, para garantir à população o fornecimento adequado de dinheiro em espécie. Receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras e bancárias. Realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras. Regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis. Efetuar operações de compra e venda de títulos públicos federais. Exercer o controle de crédito. Exercer a fiscalização de todas as instituições financeiras. Autorizar o funcionamento das instituições financeiras. Estabelecer as condições para o exercício de quaisquer cargos de direção nas instituições financeiras. É competência privativa do Banco Central do Brasil autorizar as instituições financeiras a alienar ou, de alguma outra forma, transferir o seu controle acionário. Vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais e controlar o fluxo de capitais estrangeiros no Brasil. O Bacen é responsável em emitir a moeda em circulação e gerenciar vendas e compras de títulos públicos federais. Essa definição caiu em concurso público. Bom, eu coloquei aqui mais uma questão de concurso para a gente poder analisar, ok? Ela caiu na prova do Banese, né, em 2021. No que concerne às instituições e ao funcionamento do sistema financeiro nacional, julgue o item que se segue. A Casa da Moeda possui a função de emitir moeda, certo ou errado? Então é o seguinte, uma das atribuições do Bacen é emitir moeda papel e moeda metálica nas condições e limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional, ok? Então essa resposta está errada. Agora, às vezes as pessoas confundem, né? Pô, mas quem faz a moeda é lá na Casa da Moeda, né? Mas quem emite é o Banco Central. Então eu coloquei aqui um pouco sobre a Casa da Moeda. A Casa da Moeda do Brasil, conforme a Lei nº 5.895 de 73, é uma empresa pública não dependente de recursos da União, vinculada ao Ministério da Fazenda, dotada de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio, autonomia administrativa e capital social. Ela cuida da produção de cédulas, moedas de circulação e comemorativas, medalhas, distintivos e comendas, cartões inteligentes, documentos de identificação, passaportes, certificados, bilhetes magnetizados, selos postais, selos de rastreamento, além de inúmeros outros produtos de segurança. A Casa da Moeda é responsável em caráter exclusivo pela fabricação de moeda metálica e papel moeda, ok? Os produtos e serviços bancários oferecidos pelos bancos comerciais são objeto de regulação do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil
atua como provedor de serviços de liquidação, operando o sistema de transferência de reservas, no qual ocorre a liquidação final de todas as obrigações financeiras do Sistema Financeiro Nacional. Sua sede fica em Brasília, capital do país, e tem representações nas capitais dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e Pará. Bom, esse conteúdo aqui eu tirei tudo lá do site do Banco Central. Eu coloquei aqui mais uma questão de concurso que eu achei interessante comentar aqui. Essa questão caiu também no Banese de 2021. No que concerne às instituições e ao funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, julgue o item que se segue. Nas operações de fusão e aquisição no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, o Banco Central possui competência para autorizar alterações de controle acionário independentemente do posicionamento prévio da Receita Federal do Brasil. Bom, vamos fazer um comentário antes de ver qual é a resposta. Uma das atribuições do Bacen é autorizar o funcionamento das instituições financeiras. Na Lei nº 4.595 de 64, que dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, em seu artigo 10, inciso 10, a linha C, diz o seguinte, artigo 10, compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil conceder autorização às instituições financeiras a fim de que possam ser transformadas, fundidas, incorporadas ou encampadas. Então, essa resposta está certa. Eu coloquei aqui, a base normativa do Banco Central, que é a Lei nº 4.595, de 62, e uma recente, que foi a Lei Complementar número 179, de 2021. Bom, agora vamos falar do Copom. O Comitê de Política Monetária, o Copom, é o órgão do Banco Central formado pelo seu presidente e diretores que define a cada 45 dias a taxa básica de juros da economia, a Selic. O objetivo principal do Copom é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda. Dentro do sistema de metas para a inflação, o Conselho Monetário Nacional estabelece a meta para a inflação. A partir dessa meta, o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central do Brasil, reúne-se periodicamente para analisar a economia brasileira. Neste contexto, é a atribuição do Copom definir a meta da taxa Selic. Então, essa definição aqui caiu no concurso público, tá? O Comitê de Política Monetária, Copom, do Bacen, foi instituído em 1996. O Comitê de Política Monetária é o órgão do Banco Central formado pelo seu presidente e diretores que define a cada 45 dias a taxa básica de juros da economia, a Selic. Objetivos principais do Copom: assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda, estabelecer as diretrizes da política monetária e definir a meta da taxa de juros básica no Brasil e seu eventual viés. As reuniões normalmente ocorrem em 2 dias seguidos e o calendário de reuniões de um determinado ano é divulgado até o mês de junho do ano anterior. A reunião do Copom segue um processo que procura embasar da melhor forma possível a sua decisão. Os membros do Copom assistem a apresentações técnicas do corpo funcional do Banco Central que tratam da evolução e perspectiva das economias brasileiras e mundial, das condições de liquidez e do comportamento dos mercados. Assim, o comitê utiliza um amplo conjunto de informações para embasar sua decisão. Depois, a reunião é reservada para a discussão da decisão entre os membros. A decisão é tomada com base na avaliação do cenário macroeconômico e os principais riscos a ele associados. Todos os membros do Copom presentes na reunião votam e seus votos são divulgados. As decisões do Copom são tomadas visando com que a inflação medida pelo IPCA situe-se em linha com a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Decisão com base em dados, não em datas. O Copom
toma suas decisões a cada reunião conforme as expectativas de inflação, o balanço de riscos e a atividade econômica. O Banco Central define a taxa Selic visando o cumprimento da meta para a inflação. A decisão do Copom é divulgada no mesmo dia da decisão por meio de comunicado na internet. As atas das reuniões do Copom são publicadas no prazo de até 6 dias úteis após a data da realização das reuniões. Normalmente, as reuniões do Copom ocorrem terças e quartas-feiras e a ata é divulgada na terça-feira da semana seguinte às 8 horas. Uma vez definida a taxa Selic, o Banco Central atua diariamente por meio de operações de mercado aberto, comprando e vendendo títulos públicos federais para manter a taxa de juros próxima ao valor definido na reunião. O mecanismo pelo qual a mesa de operações de mercado aberto do Banco Central persegue a meta da Selic, definida pelo Copom, é denominado operações de mercado aberto. É quando o Banco Central compra ou vende títulos de dívida pública a bancos comerciais. Esse processo faz parte da política monetária no país, onde o objetivo é expandir ou contrair a quantidade de moeda no sistema bancário. Venda de títulos públicos, ou seja, contração, ele retira dinheiro do mercado e com isso aumenta a taxa Selic diária. Compra de títulos públicos, expansão, coloca dinheiro no mercado e com isso diminui a taxa Selic diária. A taxa de juros Selic é a referência para os demais juros da economia. Trata-se da taxa média cobrada em negociações com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, registradas diariamente no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic. Para que a política monetária atinja seus objetivos de maneira eficiente, o Banco Central precisa se comunicar de forma clara e transparente. Além do comunicado e da ata da reunião, o Banco Central publica, a cada trimestre, o relatório de inflação, que analisa a evolução recente e as perspectivas da economia, com ênfase nas perspectivas para a inflação. Esse conteúdo eu tirei lá direto do site do Banco Central do Brasil. Bom, no próximo vídeo eu falarei sobre a outra instituição supervisora desse ramo, que é a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.